Cláudia Pereira. Boa noite a todos. Cumprimentando as senhoras e senhores, declaro aberta. Por favor, sentem-se. Por gentileza, sentem-se, a cerimônia está começando. Boa noite a todos. Cumprimentando as senhoras e os senhores, declaro aberta a sessão solene de posse do professor Francisco Nicanor Araruna Macedo, como membro titular da Academia Nacional de Medicina na cadeira número 77. Convido o ex-presidente Pietro Novelino para tomar assento à minha esquerda. À minha direita temos o secretário-geral acadêmico José Galvão Alves. À minha esquerda, Cláudia, à minha esquerda. Esquerda é a mão do relógio. Convido o acadêmico ex-presidente Rubens Belfort de Matos Júnior para tomar assento à mesa. Convido o ilustre prefeito da cidade de Missão Velha, no Ceará, terra natal do nosso querido empossado de hoje, Dr. Rosenberg Macedo, para tomar assento à mesa. Convido o professor João Macedo Coelho Filho, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Convido o Dr. Alberto Schneider, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Convido o professor Valdemar Naves do Amaral, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Convido o Dr. Antônio Macedo, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Designo agora comissão de honra para conduzir o novel acadêmico ao recinto. Convido a acadêmica Mônica Gadelha, convido o acadêmico Pietro Novelino, convido o acadêmico Carlos Gesta, convido o acadêmico Fernando Pires Vaz, convido o acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro.
Convido a todos a permanecerem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro. As margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Retificando que o acadêmico Rossano Fiorelli, professor titular de cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, faz parte da comissão de honra, e daqui eu não consegui enxergá-lo, mas vai levar o nosso Nicanor já acadêmico de volta. Convido agora o professor Francisco Nicanor para dirigir-se à mesa a fim de prestar seu juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e decisões desta Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar-lhe as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento da lealdade e fraternidade para com os meus pares. Professor Francisco Nicanor Araruna Macedo, ouvi seu juramento.
como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e pelo regimento interno desta academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmico. Seja bem-vindo, Francisco Nicanor. Convido o doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, deputado federal, secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, bom amigo da academia, para tomar assento à mesa. Por favor, doutor Luiz Antônio. Convido o acadêmico Celso Portela para saudar o novo membro titular. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio. Excelentíssimo senhores ex-presidentes, professor Pietro Novelino e Rubens Belfort. Excelentíssimo senhor secretário estadual da Saúde do Rio de Janeiro, doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior. Demais membros da mesa, conterrâneos do acadêmico Nicanor, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Missão Velha, no Ceará, Dr. Luiz Rosenberg Dantas Macedo. Senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, honrado com a escolha, entendo que aqui estou por delegação do senhor presidente, representando os meus pares, com a incumbência de dar as boas-vindas ao acadêmico Francisco Nicanor Araruna Macedo, por razões estritamente do coração e da amizade. Explico. Conheci Nicanor há mais de 20 anos, em casa de uma família, inicialmente meus clientes, e que, com o passar do tempo, se tornaram meus fraternos amigos, nos acolhendo como verdadeiro parente. Germene, Raimundo Pessoa e a sua numerosa prole, 7 no total, mais genros, noras e netos, vários por mim operados. Por lá apareceu Nicanor, de namoro com a neta mais velha, Cristiana, que conheci menina e agora, com ele casada, é uma conceituada psicóloga e maior incentivadora do nosso acadêmico. Para ela, o carinho especial em lugar de maior destaque no pódio da vitória. Desta união nasceram Cristiano e Arthur, que tomam o rumo das ciências econômicas, e ao bom exemplo do seu avô, Cristiano Franco Neto,
antejejo o sucesso. Curiosa, porém extremamente agradável, é a sensação de ver o tempo passar e acompanharmos a evolução dos mais próximos. Os anos, este é o seu ofício, passar. E que de maneira tão rápida, que pena. Ao conhecê-lo de imediato, me chamou a atenção sua atitude firme, emoldurada pelo seu ar simples e despojado. Com fala entusiasmada pela profissão, era evidente o seu grande compromisso com os menos favorecidos, o que se tornou um aspecto marcante em toda a sua trajetória profissional. Sempre mostrando-se fiel às suas origens, referia-se de uma maneira muito natural e sem pieguismo à sua evolução, desde o Cariri, no Ceará, até a zona sul do Rio de Janeiro. Nicanor mantém bem vivas as características de seus conterrâneos no Nordeste, a saber, fé inabalável, fidelidade com compromisso e perseverança com seus objetivos. O nordestino pode sair do Nordeste, porém o Nordeste não sai do nordestino. Foram frequentes os nossos encontros na casa da nossa querida Memene, que certamente agora, em lugar especial, reservado por Deus, abençoa esse momento. Encontros estes sempre marcados por notícias de realizações médicas que me relatava com grande entusiasmo. Perfil de vencedor. Querer as mesmas coisas com igual intensidade, dia após dia. Minhas senhoras e meus senhores, nasceu o nosso novel acadêmico no ano de 1960, em Missão Velha, pequena cidade no interior do Ceará, que contava com apenas uma escola estadual, na qual foi admitido para cursar o primeiro ano primário, já sabendo ler e escrever, tendo sido alfabetizado por sua mãe, Dona Ana Liette. A exemplo do pai, Nicanor queria ser vaqueiro, ao que sua mãe, sempre atenta à formação do filho, retrucado. Abro aspas. O que precisamos agora é um médico. Vaqueiro já temos um. Fecho aspas. Referindo-se ao marido, José Macedo Coelho, pecuarista. Assim ocorreu, facilitado pelo grande interesse pelos estudos demonstrado por Nicanor desde cedo. O restante da formação pré-universitária foi feito em Fortaleza. Daí saiu para o Recife e lá, na Universidade de Ciências Médicas de Pernambuco, graduou-se em 1984. Voltado para a cirurgia, no ano seguinte, vai para o Rio de Janeiro, onde presta concurso de residência médica em cirurgia geral no Hospital Naval Marcílio Dias, após a qual completa 3 anos de residência em cirurgia pediátrica no Hospital da Lagoa. Fiel às suas origens, ao término da sua formação básica, regressa para o interior do Ceará, para a cidade de Bardalha, a qual não tinha atendimento específico para cirurgia pediátrica. Aí, implanta um serviço especializado nesta área e, durante 4 anos, realiza mais de 1.300 cirurgias, muitas delas de grande complexidade. Visando a evolução profissional, retorna para o Rio de Janeiro e presta concurso para médico no Hospital do IASERJ, no Souza Aguiar e no Hospital da Lagoa. E, paralelamente, inicia o mestrado no Instituto Fernando Figueiras. Em 2002, assume a chefia do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Municipal Jesus, sem dúvida, um dos mais conceituados da especialidade. Aí, tem a oportunidade de conhecer o chefe da urologia pediátrica do Montreal Children's Hospital, no Canadá, o que lhe propicia um amplo contato com a cirurgia daquele país. Assim, em 2004, 2005 e 2006,
atua no Hospital Port Sick Children, em Toronto, inicialmente como observer e depois como fellow. Particularmente interessado na cirurgia das anomalias congênitas, tem a sua atenção focada para o tratamento do complexo estrofia vesical epispádica, doença laboriosa de grande problema terapêutico. Com o Dr. Marc Leclerc, em Nantes, na França, aperfeiçoa-se na técnica de Kelly e, em 2019, inicia o primeiro projeto brasileiro multi-institucional para o tratamento desta patologia por tal técnica, formando 8 núcleos de cirurgia pediátrica espalhados por vários estados brasileiros e também em Cali, na Colômbia. Os resultados preliminares desses projetos já foram apresentados em vários congressos nacionais e internacionais. Amplia sua participação no tratamento das anomalias congênitas e idealiza, no Rio de Janeiro, o Centro Multiprofissional para Tratamento das Anomalias Vasculares Congênitas. Nicanor é também o responsável pelo tratamento cirúrgico dos pacientes do Serviço de Oncologia Pediátrica do Instituto Nacional do Câncer e coordena o Corpo Clínico de Neonatologia Cirúrgica da Clínica Perinatal de Laranjeiras, o Corpo Clínico de Cirurgia Pediátrica Ilta Batista do Rio de Janeiro e dos hospitais Copa D'Or, Quinta D'Or e Glória D'Or. Atua como instrutor de cirurgia minimamente invasiva do ICARD, importante centro originário de Estrasburgo, na França. É o atual chefe do destacado Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Estadual da Criança, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, em parceria público-privada com a Rede D'Or. Transmitir seus conhecimentos e formar profissionais sempre foi um grande atrativo para Nicanor. Já no Canadá, trabalhou em projeto para aprimorar o ensino da especialidade na Universidade de Toronto, com o desenvolvimento de um vídeo atlas de urologia pediátrica para divulgação de técnicas operatórias. Foi o fundador do programa de residência médica de cirurgia pediátrica no Hospital Universitário Gafreguenli e do Hospital Estadual da Criança, no Rio de Janeiro. Visando firmar-se na atividade docente, vinculou-se à Universidade Federal do Rio de Janeiro, exercendo a função de professor assistente, coordenador da disciplina e chefe de serviço de cirurgia pediátrica do Hospital Gafreguenli. Nicanor é membro de várias associações médicas, entre elas a American Urological Association e a Senior Continent Society. Participou de mais de 700 congressos em jornadas médicas no Rio de Janeiro, no Brasil e no exterior. Publicou 13 artigos médicos, sendo 7 em conceituadas revistas estrangeiras, e escreveu 6 capítulos de livros na especialidade. Fez, a convite de acadêmicos, 4 apresentações nessa casa e publicou um artigo nos Anais. Foi aprovado em 13 concursos e participou em 7 bancas examinadoras. Por 12 vezes foi agraciado com títulos honoríficos. Vale assinalar que, em honraria recente, no 36º Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, teve o seu trabalho sobre tratamento da atresia do esôfago por videotoroscopia classificado em primeiro lugar. Senhoras acadêmicas e prezados confrades, neste breve resumo, pode-se ter uma avaliação da proficiência desse nosso novo confrade, nesses 38 anos de vida médica, marcada pelo pleomorfismo de sua atividade na especialidade. Agregue-se a essas qualificações a característica mais importante, o dom, indispensável a todos os médicos, em especial o cirurgião pediatra. Nicanor possui o dom de saber lidar com as aflitivas situações emocionais que cercam os familiares
desses diminutos e frágeis pacientes, que, por vezes, apresentam complexos problemas cirúrgicos. Saber lidar com essas questões sociofamiliares, eventualmente duradouras, é tão importante quanto escolher a melhor técnica a ser utilizada. Como se não bastassem todas essas qualidades, é de se ressaltar a sua importante ação humanitária, evidente na dedicação com marcante entusiasmo de grande parte de seu tempo e esforço ao atendimento dos mais carentes, em consagrado projeto brasileiro multi-institucional de sua autoria, já citado anteriormente. Prezado Nicanor, fazer parte do elenco de notáveis dessa casa, o mais antigo centro de cultura do país, com quase 200 anos de atividade ininterruptas, é o sonho de muitos e privilégio de poucos, pois aqui passaram as personagens mais marcantes de nossa medicina. A Academia Nacional de Medicina é essencialmente multidisciplinar, e você, sucedendo o acadêmico Hidalberto de Oliveira, ao tomar assento na cadeira 77, cujo patrono é jesuíno Carlos de Albuquerque, vem preencher uma inexplicável lacuna ao ser o primeiro cirurgião pediátrico aqui admitido. Vale lembrar que essa casa, onde se realiza a síntese do pensamento médico contemporâneo, deve ser não só um lugar de troca de informações médicas e homenagens à cultura, razões primeiras da sua existência, mas também e igualmente de convívio fraterno. Conhecedor da sua seriedade, do empenho no trabalho e principalmente do seu delicado espírito congregante, tenho certeza que desfrutaremos de importantes e agradáveis momentos do seu convite. Querido amigo, não devo me alongar demais. Discursos breves são sempre bem recebidos. Cabe aqui, entretanto, uma reflexão da Maruxa, que sintetiza esse momento. Abro aspas. A glória de um sonho realizado é festa a ser comemorada. É merecimento e alegria, sem esquecer que é construída no presente, passo a passo, dia a dia, para engrandecer a história do passado. A festa é sua. Este é o seu momento. Você trabalhou para isso. Usufrua. Porém, é apenas o começo. Os caminhos diante de nós têm várias direções. Escolher esta ou aquela requer discernimento, empenho e coragem. Só assim é que poderemos saborear no percurso o acerto das decisões. As escolhas têm sido boas. Continue. Seja bem-vindo. Obrigado, acadêmico Celso Portela. Convido o acadêmico Francisco Nicanor para pronunciar seu discurso de posse. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, Francisco Barcelos Sampaio. Excelentíssimos senhores ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort e Pietro Novellini. Excelentíssimo senhor secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Antônio. Excelentíssimas autoridades aqui presentes, excelentíssimas senhoras e senhores, queridos amigos, meus senhores e minhas senhoras. Hoje é um dia muito feliz e alegre,
muita emoção, né? Claro. Um dia muito especial na minha vida. Sei que para estarmos felizes e alegres, precisamos apenas ter saúde, estar rodeados de bons amigos, familiares e repletos de energia positiva, como falamos nos dias atuais. Mas, para mim, além de tudo isso, hoje é o dia em que estarei iniciando a minha trajetória como membro titular desta egrégia Academia Nacional de Medicina. Ser membro titular da Academia Nacional de Medicina é a distinção máxima que um médico pode almejar. É a verdadeira realização de um sonho. E sem sonhos, a vida não tem brilho. Quem é esta egrégia Academia Nacional de Medicina? Fundada em 30 de junho de 1829, sob o reinado de Dom Pedro I, é parte integrante e atuante na evolução da prática da medicina no país. Com o objetivo de contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da medicina nos seus 4 pilares: a medicina clínica, a cirurgia, a saúde pública e as ciências afins, a Academia Nacional de Medicina serve como um órgão de consulta do governo brasileiro sobre questões de saúde e de educação médica. Nesses 198 anos de existência, funciona de forma ininterrupta, com reuniões, discussões e simpósios sobre temas relevantes da medicina em todas as especialidades. Todas as quintas-feiras, esta casa é aberta ao público de forma presencial e, ultimamente, também de forma online. Acadêmicos ou profissionais convidados do Brasil e do exterior são escolhidos de acordo com a relevância das suas atividades na ciência médica. Essa reunião faz da Academia Nacional de Medicina a mais antiga e única entidade científica dedicada à saúde a reunir-se regular e ininterruptamente por tanto tempo. A academia também promove congressos nacionais e internacionais, cursos de extensão e atualização, e anualmente discute durante a sessão de aniversário, distribui prêmios para médicos e pesquisadores não pertencentes aos seus quadros. Durante as 4 horas semanais dos simpósios, o período de 1 hora, entre 17 e 18 horas, é destinado ao tradicional chá acadêmico, momento em que, no salão nobre desta casa, acadêmicos, convidados e os participantes conversam de forma informal. A Academia Nacional de Medicina é tradicional, toda a vida com uma memória progressiva, palavras que sempre ouvi do senhor presidente Francisco Sampaio. Parabenizo a sua gestão Eu vou ter que trocar de óculos. Isso também acalma um pouco. Parabenizo a sua gestão e enumero abaixo ações, reflexões e pareceres discutidos e apreciados nas sessões semanais dessa casa nos últimos meses. O uso do cigarro eletrônico, muito em moda na atualidade. A Academia Nacional de Medicina, reunida em sessão plenária em 1º de junho de 2023, aprovou por unanimidade a nota a seguir em relação ao cigarro eletrônico. Trouxe grande preocupação à Academia Nacional de Medicina a notícia de nova análise da Anvisa de possível regulamentação e subsequente autorização do uso do cigarro eletrônico no Brasil. Os proponentes alegam que o cigarro eletrônico poderia substituir vantajosamente o cigarro convencional,
com menos danos à saúde e que poderia auxiliar os fumantes com a substituição do cigarro convencional pela alternativa eletrônica. Tais argumentos não nos parecem válidos, nem se sustentam em uma análise aprofundada do assunto. O Brasil construiu, ao longo dos últimos 30 anos, com grande sucesso, um programa exemplar anti-tabagismo. A população brasileira, consciente dos riscos elevados trazidos pelo cigarro, reduziu o percentual de fumantes de 30% a 40% da população brasileira adulta para os atuais níveis abaixo de 10%. Nesses anos, ficou claro que os fumantes de cigarro que não conseguem parar, pouco se beneficiam de formas alternativas de ofertas de nicotina ou substituição ao cigarro. O cigarro eletrônico é um instrumento baseado na disponibilização de nicotina, uma droga com elevada capacidade de causar dependência química, e, portanto, o seu uso resultará em um número enorme de dependentes químicos de nicotina. Devemos nos concentrar, portanto, na continuidade do exitoso Programa Nacional Antitabagismo, incluindo campanhas esclarecendo cientificamente os males e riscos do cigarro eletrônico e dizendo não à autorização e à regulamentação do cigarro eletrônico em nosso país. O uso da ozonioterapia como tratamento de saúde, documento endereçado à Presidência da República. A Academia Nacional de Medicina recebeu com perplexidade e extrema preocupação por quanto se tratar de matéria de saúde que tramitou na Câmara dos Deputados e pelo Senado, e sabedora de que vai à sanção presidencial a informação sobre procedimento utilizando ozonioterapia, através do projeto de lei 1438 de 2022. Ozonioterapia como tratamento de saúde de caráter complementar em todo o país. Não temos conhecimento de trabalhos científicos que comprovem a eficácia da ozonioterapia em nenhuma circunstância. Esta alega aumentar a concentração de oxigênio no corpo humano, introduzindo ozônio, quer de forma venosa, quer por via retal, sem que resultados jamais tenham sido verificados ou publicados de modo adequado. Isso gera um risco de ilusão em pessoas leigas portadoras de doenças graves, como câncer, de que conduta dessa natureza possa ter efeito terapêutico. Cabe esclarecer ainda que essa prática não está regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e que a afirmação de se tratar de complemento terapêutico baseia-se em mera pseudociência, além de considerada nociva e de risco para a saúde, sem qualquer benefício verificável por métodos adequados, independente de quem as aplica. Mas, minhas senhoras e meus senhores, retornando ao meu sonho e à minha alegria. Nos últimos 5 anos, participei regularmente das atividades dessa academia. Publiquei um trabalho científico, já falado pelo Dr. Celso, na mais antiga revista nacional de medicina, os Anais da Academia Nacional de Medicina. E tive a honrosa oportunidade de falar neste púlpito, aqui onde estou, por 4 vezes, apresentando temas relevantes da cirurgia pediátrica. Em uma dessas vezes, apresentei, juntamente com um amigo e acadêmico, o professor Jorge de Rezende Filho, o exitoso resultado de separação de gêmeas siamesas, realizado no Hospital Estadual da Criança, Instituto Dó, onde tenho a honra de chefiar a equipe de cirurgia pediátrica e de ser do conselho administrativo. Durante esse período, pude conhecer e conversar com muitos dos senhores acadêmicos, médicos com longa e exitosa carreira e história de vida que sempre nos engrandecem pelo conhecimento e experiência. Recebi de muitos estímulos para pleitear uma vaga nessa honrosa entidade. Aquilo que inicialmente achava que era apenas um sonho inalcançável, passou a transitar dentro de mim como uma possibilidade.
Confesso que eu fiquei muito orgulhoso apenas com a possibilidade de ser um acadêmico. Dividi essa possibilidade de conquista com Cristiana, minha amável esposa, e com meus queridíssimos filhos, Cristiano e Arthur, e com alguns amigos fraternos. Para minha surpresa, todos achavam que seria possível. Era o que me faltava para seguir em frente. Seguindo a liturgia dos quase 2 séculos dessa memorável entidade, faz-se necessário para um postulado candidato solicitar uma audiência com o senhor presidente da Academia Nacional de Medicina. Assim eu fiz, e fui recebido pelo excelentíssimo acadêmico presidente Francisco Sampaio. O presidente, com a sua notável honradez, sapiência e expertise do cargo, está no 2º mandato como presidente, recebeu-me com a firmeza da posição que lhe confere e, ao mesmo tempo, com amabilidade, cordialidade e incentivo. Partindo deste momento litúrgico exigido para pleitear uma vaga na Academia Nacional de Medicina, organizei o meu memorial e currículo vitae, além de um trabalho científico inédito sobre tumores renais em crianças, assunto no qual acumulamos uma experiência expressiva no Hospital Estadual da Criança. 85% das nossas crianças com tumores renais malignos estão curadas num segmento de 10 anos. Isto nos coloca no mesmo patamar de cura dos melhores hospitais dos Estados Unidos e da Europa. A partir de então, segui o ritual de manter contato e marcar uma visita acadêmica presencial com os senhores acadêmicos em todo o Brasil. Assim eu fiz, e sem surpresas, fui recebido com muita cordialidade, fraternidade, além de ser agraciado com conhecimentos e experiências daqueles que sempre observei como exemplos de profissionais da medicina. Posso afirmar com convicção que esses encontros enriqueceram meus conhecimentos e habilidades sociais, permitindo-me refletir sobre o meu compromisso em continuar contribuindo para o avanço da medicina. Foram meses de visitas e de momentos inesquecíveis. Confesso que, pelo prazer das maravilhosas interlocuções, hoje sinto saudades. Enfim, depois de ser avaliado em 2 escrutínios, fui eleito para um cargo vitalício nessa consagrada academia. Estou agraciado pela oportunidade de convivência fraterna e de troca de conhecimentos e saberes com os meus, a partir de agora, confrades e confreiras. Senhor presidente, por esta comissão de notáveis acadêmicos, fui introduzido para este anfiteatro, templo da entidade máxima da medicina brasileira. Recebi de vossas mãos a medalha e o diploma acadêmico. Perante vós, prestei o juramento com a firme consciência do cumprimento das regras e das normas dessa insigne academia. Fui saudado pelo eminente acadêmico Celso Portela e conduzido para este cenáculo pelos consagrados acadêmicos, o acadêmico ex-presidente Pietro Novellino, o acadêmico Carlos Gesta, o acadêmico Fernando Vaz, o acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, a acadêmica Mônica Gadelha e o acadêmico Rossano Fiorelli. O acadêmico Celso Portela tomou posse nesta academia em 1991 e ocupa a cadeira 66. É o atual presidente da seção de cirurgia desta casa. Um dos mais notáveis cirurgiões deste país, um verdadeiro médico de quem tenho a honra e a satisfação de prezar pela sua amizade, além de ser um dos seus admiradores. Dr. Celso é um médico amigo da família da minha digníssima esposa, Cristiana. Ele já falou muito dessa nossa amizade de mais de 20 anos. Repetindo o que ele já falou, nos encontramos pela primeira vez em um tradicional jantar de domingo na casa da dona Germene Pessoa, avó da Cris, há exatamente
24 anos. Ele é admirado por todos os seus colegas, além de ser o médico dos casos difíceis. Como já verbalizou o presidente Francisco Sampaio, o doutor Celso é o cirurgião dos acadêmicos e das famílias dos acadêmicos. Na sua locução, ouvi palavras elogiosas, honrosas e generosas, que muito me comoveram. Acredito que muito do que foi falado excede os meus méritos pessoais e seja fruto dos nossos frutos e indeléveis laços familiares e de amizade. Dr. Celso é doutor em medicina pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. É livre docente de cirurgia da Escola de Medicina do Rio de Janeiro e é especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O acadêmico Pietro Novellino tomou posse na academia em 1982 e ocupa a cadeira 73. Foi por 3 vezes presidente desta casa. É professor titular de cirurgia e emérito da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professor titular da Universidade de Iguaçu e da Fundação Técnica Educacional Souza Marques. Ex-reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e delegado do Ministério da Educação no Rio de Janeiro. O acadêmico Carlos Gesta tomou posse em 1988 na cadeira 78, é o atual orador oficial desta casa. Em 1965, obteve o título de especialização em ortopedia na Northwestern University, em Chicago, Estados Unidos. Recebeu o título de doutor em medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e livre docência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor titular de ortopedia do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O acadêmico Fernando Pires Vaz tomou posse na academia em 1995, na cadeira 69. Filho do doutor Otávio Freitas Vaz, o pioneiro da cirurgia pediátrica do Rio de Janeiro, a quem eu vou prestar uma homenagem lá na frente. Realizou residência médica em urologia em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, entre 69 e 74. Retornando para o Brasil, atuou como médico do Hospital Souza Guiar e como chefe do Serviço de Urologia Pediátrica do Hospital dos Servidores do Estado, onde foi responsável pela formação de mais de 40 residentes de urologia espalhados em todo o Brasil. Foi um dos pioneiros da urologia pediátrica do Rio de Janeiro. Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro tomou posse em 2010. Ocupa a cadeira 77. Fez mestrado em 1981 e doutorado em 83 pela Universidade de Paris e pós-doutorado no Instituto Pasteur, na França. É doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa. Atualmente é o presidente da secção de Ciências Aplicadas dessa casa. Ele é chefe do Laboratório de Pesquisa em Malária da Fiocruz. A acadêmica Mônica Gadelha tomou posse na Academia Nacional de Medicina em 2014 e ocupa a cadeira número 6. Especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutorado sanduíche com bolsa do CNPq na Universidade de Illinois, em Chicago. É chefe do Laboratório de Biologia Molecular do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. Acadêmico Rossano Fiorelli, tomou posse em 2016, ocupa a cadeira 21. Mestrado em cirurgia torácica pela Universidade Federal Universidade Federal Fluminense e doutorado em cirurgia geral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor titular do Departamento de Cirurgia Geral Especializada da Unirio. Em nome da acadêmica Mônica Gadelha, quero agora saudar as mulheres acadêmicas dessa casa. Acadêmica Thalita Romero Franco, tomou posse em 1997 na cadeira 37. Foi chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acadêmica Eliette Busquelar, tomou posse em 2004 na cadeira 94. Professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
de Biofísica e Fisiologia. A acadêmica Patrícia Rocco tomou posse em 2012, é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e chefe do Laboratório de Investigação Pulmonar, onde realiza estudos experimentais e clínicos que objetivam a melhora da qualidade de vida de pacientes com doenças respiratórias. A acadêmica Margarete Maria Preti Dalcomo tomou posse em 2022 na cadeira 12. Pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, é uma das referências brasileiras sobre tuberculose e Covid-19. A acadêmica Heloísa Bonfá tomou posse em 2023 na cadeira 11. Diretora clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Cargo inédito para uma mulher. A nova acadêmica Fernanda Tovar Moll foi eleita ontem para a cadeira 18. Pesquisadora e cofundadora e presidente do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Sobre a cadeira 77 da Academia Nacional de Medicina, gostaria de fazer uma breve recordação histórica. Nesses quase 2 séculos de existência, a academia cultiva tradições que a caracterizam e a distinguem. A imortalidade, definida como a possibilidade da permanência da influência do caráter de um homem, mesmo após a dissolução do seu corpo, acaba por implicar que a morte não necessariamente significa a descontinuidade absoluta do contínuo que é o homem. Serei o 6º acadêmico a ocupar a cadeira 77 e o 681º acadêmico a ser eleito para a academia nesses 198 anos. Será a primeira vez que um cirurgião pediátrico irá ocupar um assento nesta casa. Além disso, não poderia deixar passar o fato de que seria o 13º cearense a ocupar esse almejado posto. Buscarei seguramente manter o legado dos nobres antecessores que tanto contribuíram para esta casa e para o desenvolvimento da medicina. Venho ocupar a cadeira de número 77, nesta douta Academia Nacional de Medicina, cujo patrono é jesuíno Carlos de Albuquerque. Quis o destino que o meu ingresso fosse para suceder um dos seus mais notáveis e fidalgos personagens dessa casa, o professor Hildalberto Carneiro de Oliveira. Saúdo agora os meus antecessores. Jesuíno Carlos de Albuquerque, patrono, nasceu no Rio de Janeiro em 1889. Tomou posse em 32 e faleceu em 1960. O patrono dessa cadeira, coincidentemente, no ano em que eu nasci. Jaime Basílio Civado, nasceu em 1853, foi o primeiro ocupante da cadeira 77. Faleceu em 8 de abril de 1931, no Rio de Janeiro. Paulo Frederico de Albuquerque, nasceu em 1913, filho do patrono jesuíno Carlos de Albuquerque. Faleceu em 30 de maio de 1999. Antônio Luiz de Medina, presidente desta casa, da Academia Nacional de Medicina, de 2005 a 2007. Nasceu em 1828, em Salvador. Membro titular da Academia Nacional de Medicina, em 1988, faleceu em 2 de julho de 2014, na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido velado no Salão Nobre desta academia. Hildalberto Carneiro de Oliveira, meu antecessor, nasceu em 15 de outubro de 1940, em Boca do Acre, município localizado no interior do estado do Amazonas. Possui mestrado em ginecologia pelo Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em ginecologia pelo Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, livre docência pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professor adjunto de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor associado do curso de pós-graduação em ginecologia da Universidade Católica. Conforme descrito acima, o professor Hildalberto era possuidor de um vasto currículo, atuando em segmentos da assistência, ensino, sociedades médicas e cargos administrativos.
de um editorial da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro, escrito pelo seu discípulo, Paulo Galo de Sá, enaltecendo a vida e a obra do professor Hidalberto diante do seu falecimento, transcrevo a escrita final. Um exemplo de vocação, de dedicação, de perseverança, de determinação, de humildade, de competência e de fidelidade à profissão, à família e aos amigos. Saúde os seus familiares, em especial a sua esposa, Dona Silvânia Aparecida Fernandes de Oliveira, e os seus filhos, o meu digníssimo amigo Marco Aurélio Pinho de Alencar, professor titular do Serviço de Ginecologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cargo anteriormente ocupado pelo seu pai, e os seus irmãos, Sérgio Augusto Pinho de Oliveira, Mônica Pinho de Oliveira, Carolina Fernandes de Oliveira e Luísa Fernandes de Oliveira. O professor Hidalberto foi eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina em 2017 e faleceu em 2020 no Rio de Janeiro. Uma homenagem aos mestres, Dr. Otávio Freitas Vaz, pioneiro da cirurgia pediátrica no Rio de Janeiro. É o pai dos acadêmicos Fernando Pires Vaz, que me conduziu, e de Otávio Pires Vaz, cirurgião geral desta casa e acadêmico. Era um eminente e habilidoso cirurgião de adulto do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Ele era chefe do setor de cirurgias de homens. Em 1948, foi solicitado para operar dois recém-nascidos com malformações complexas do aparelho intestinal, do tórax e dos pulmões. Apesar dos poucos recursos e da carência de tecnologia, as crianças sobreviveram. Estou falando de 1948, um fato inédito até então. Os casos foram publicados no boletim do Hospital dos Servidores. Com isso, o Dr. Vaz passou a ser considerado o cirurgião que operava crianças, basicamente os recém-nascidos. Ciente da responsabilidade e consciente das suas limitações, fatores indispensáveis para um jovem médico, decidiu procurar uma especialização em cirurgia pediátrica. Transcrevo abaixo as palavras do Dr. Vaz escrita em um dos seus memoriais. Inexperiente e sem condições de progredir, fui para os Estados Unidos em 1951 procurar um centro de cirurgia pediátrica onde pudesse receber algumas orientações. Assisti a trabalhos do serviço de Robert Gross, no Children's Hospital de Boston, e no serviço do Children's Memorial Hospital de Chicago, com o Dr. William Watt, que são os dois pais da cirurgia pediátrica. Retornando para o Rio de Janeiro, criou o respeitado Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital dos Servidores do Estado, que ainda hoje funciona como uma das melhores referências da especialidade. Tive a honra e a felicidade de dialogar e discutir pacientes com o Dr. Vaz, já aposentado, mas frequentando as jornadas de congresso. Fiz a minha residência de cirurgia pediátrica no Hospital dos Servidores, no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, após finalizar internato e residência em cirurgia geral no Hospital Naval Marcílio Dias. Fui muito bem recebido, respeitado e honrado em todas essas passagens. Meus professores e staffs sempre estiveram dispostos ao ensino médico, assim como para ensinar a prática dos bons costumes, da ética e da moral. Fui verdadeiramente agraciado por eles. O Dr. Sérgio Muniz de Brito, que eu costumo chamar de meu mestre, um dos mais admiráveis cirurgiões que vi na minha vida, foi meu orientador, professor e amigo. Diria que foi um verdadeiro pai. O Dr. Sérgio, diante das minhas incertezas da possibilidade de ficar no Rio de Janeiro, conversou comigo inúmeras vezes, mostrando prós e contras, mas sempre observando a minha vontade de fazer carreira no grande centro. Um certo dia, tomou-me pelo braço e falou: fique, eu acho que você tem potencial. O mestre, nesse dia, foi até meu psicólogo, ao observar que eu realmente não estava precisando de um emprego, e sim de uma confirmação de que eu seria capaz. Obrigado, grande mestre. O senhor me deu a oportunidade de ficar no Rio. E hoje está aqui, nesta nobre academia.
Os doutores Clodoaldo de Yuan, Enio Gabriel in memoriam, Harold Martinelli, Jean-Jacques, João Batista Ormonde, Carlos Alberto de Oliveira, Carlos Roberto Cordeiro, foram importantes durante a minha formação de cirurgia pediátrica no Hospital da Lagoa. Os doutores Euro Leal, do Instituto Fernandes Figueira, Maria Elizabeth Moreira, do Instituto Fernandes Figueira, Antônio Ernesto da Silveira, do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, José Carnevale, do Hospital Daci Vargas, em São Paulo, Moacir Tirbúrcio, da Santa Casa de Belo Horizonte, César Abreu, do Hospital Alberto Sabin, no Ceará, Max Casalás Lobá, do Hospital Felício Rocha, em Belo Horizonte, Dr. Baratella, do Hospital Matarazzo, em São Paulo, estiveram sempre presentes no meu processo de formação. Dr. João Luiz Pipissali, do Hospital for Sick Children, em Toronto, Canadá, que viabilizou o meu fellow neste maravilhoso hospital. Muito obrigado por ter aberto essa porta para a minha formação na urologia pediátrica. Um adendo durante o período em que fiquei no Canadá, refere-se ao presidente Francisco Sampaio. Um certo dia, no centro cirúrgico, durante um procedimento cirúrgico raro em uma criança, fui perguntado pelo Dr. Darius Begley, um dos staffs do serviço, se eu conhecia o professor Francisco Sampaio. E, obviamente, imediatamente respondi que sim e que era seu amigo. Ele ficou surpreso e adiantou-me que eu iria fazer a cirurgia baseada nos ensinamentos do Dr. Sampaio, publicados numa revista internacional. A partir desse dia, Dr. Darius tornou-se um grande amigo. Vale ressaltar que o acadêmico Francisco Sampaio já publicou mais de 200 artigos em revistas internacionais. Meus colegas de trabalho nessa longa caminhada, Gilmar Stuzer, Antônio Carlos Rodrigues, já são mais de 30 anos que nos encontramos regular e semanalmente para as nossas cirurgias. Apenas com muita amizade e parceria conseguimos relações duradouras. Somos verdadeiros amigos. Os colegas acreditam no nosso trabalho, pois continuam nos referenciando novos pacientes a cada semana. Giovana, Cláudio Calvano, Aziz e Tânia, vocês chegaram depois, mas são tão importantes quanto todos nós. João Maurício Scarpellini, que foi assistir à primeira cirurgia que nos referenciou, não por desconfiança, mas por cuidado com o seu paciente. Jofe Cabral, Luiz Felipe Mader, Pedro Daltro, Zé Garrido, Cláudia Boassi, João Carlos, Samura, Seabra, Clarissa, Renata Lerner, Márcio Nerrabe, Luiz Hidalgardes, Renato Farm de Amoedo, Daniela Negre, Cima Ferma, oncologista pediátrica, e tantos outros são verdadeiros parceiros diante das crianças que necessitam do nosso trabalho em conjunto. Meu amigo, o acadêmico Ricardo Lopes Cruz. Ricardo era um intelectual, um dos maiores líderes da medicina brasileira. Especialista em cirurgia crânio-maxilofacial, Ricardo era coordenador científico do Hospital Samaritano, onde criou o grupo Humanidades, que promovia encontros com o objetivo de integrar a medicina, temas da filosofia, antropologia e sociologia. O renomado projeto reuniu centenas de profissionais de saúde. Ele percebeu que a evolução tecnológica da medicina não era suficiente. Defendia uma mudança de relação entre o médico e o paciente. Mais do que confiança, era preciso estabelecer empatia e compaixão. Tivemos a honra e a alegria de ser amigos do Ricardo e da Denise Loreto, sua esposa. Os seus filhos gêmeos, Pedro e André, e o meu filho Cristiano, nasceram na mesma maternidade, na mesma semana. Depois estudaram juntos na mesma escola educacional infantil. Nessa época, formamos uma legião de amigos por conta dos nossos filhos. Até hoje, nos encontramos e invariavelmente lamentamos a ausência precoce do nosso querido amigo. Os meus compromissos com o ensino e assistência ao SUS.
Durante a minha carreira, consegui ingressar em 2 serviços altamente capacitados para assistência médica e ensino no Sistema Único de Saúde. Na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, Escola de Medicina, Hospital Gafreguinle, participo da formação acadêmica, da residência médica e da atenção à saúde. É motivo de muito orgulho ser professor e fundador de um programa de residência médica em cirurgia pediátrica que se situa entre os melhores formadores deste país. Desculpem um pouco a modéstia. Contamos com o restrito apoio do superintendente do Hospital Gafreguinle, Dr. João Marcelo Ramalho, da diretora da Escola de Medicina e Cirurgia, doutora Andréa Povedano, e do coordenador do programa de residência médica, o acadêmico Rossano Fiorelli. O Hospital Estadual da Criança é outro hospital público onde tenho a honra e a felicidade de trabalhar nesses últimos 10 anos. Criado pela iniciativa privada em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, somos um hospital equipado com exames de imagem, unidades de terapia intensiva para os recém-nascidos e para crianças maiores. Contamos com profissionais na área de pediatria, cirurgia pediátrica geral, urologia, oncologia, ortopedia, cirurgia plástica, cirurgia da coluna, neurocirurgia e transplante de fígado e rim. Mais de 30.000 crianças foram operadas nesse período. 206.000 tiveram consultas e 260 foram transplantadas. Esses dados nos colocam entre os melhores centros brasileiros de assistência à criança que necessitam de tratamento cirúrgico. Com a responsabilidade de coordenar a cirurgia pediátrica geral, meus digníssimos colegas e residentes, temos honrado com os nossos compromissos de prover uma medicina não apenas baseada em critérios científicos. O conhecimento científico somente não é suficiente para ajudar o paciente e seus familiares a lidar com a doença ou encontrar um sentido para o seu sofrimento. Além da sua habilidade científica, o médico necessita ter a habilidade da escuta, do saber ouvir as narrativas dos seus pacientes, compreender e honrar os significados. Só assim estará disposto a agir em nome do seu paciente. O Hospital da Criança foi uma dádiva para a população do Sul, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, assim como para todos que lá desempenhamos as nossas atividades. Não poderia deixar de agradecer ao Dr. Jorge Mal, que teve a brilhante e generosa ideia de doar um dos hospitais da Rede DOR para a Secretaria Estadual de Saúde para a construção do Hospital da Criança. Tive a honra, juntamente com a doutora Heloísa Aranha, nossa diretora, e o doutor Márcio Cunha, chefe da ortopedia, de sermos convidados para participar da construção desse projeto. Estamos juntos desde então, gerenciando os recursos públicos de forma responsável, honesta e sem fins lucrativos. Podemos mostrar, com os nossos resultados, que a parceria público-privada é viável. Não cometeria o pecado de não citar os nomes do meu grupo de cirurgiões e residentes. Estão quase todos aqui e, com certeza, muito felizes com a minha vitória. Sem sombra de dúvida, eles foram indispensáveis para ela acontecer. Apenas com o nome afetivo: Gilmar, Andréia, Tânia, Michele, Renata, Laís, Helena, João, Firmino, Guilherme, Marcelo, Daniele, Eduardo, Vitor, Isadora, Bárbara, Luísa, Jabu e Joana. O grupo brasileiro que opera a estrofia de bexiga, já falado pelo Dr. Celso. A estrofia de bexiga é uma doença muito complexa e rara. As crianças acometidas com essa grave malformação necessitam de tratamento em centros de referência. Existem poucos centros de referência no Brasil. Com a premissa de ajudar no tratamento dessa grave enfermidade, que deixa muitas sequelas quando inadequadamente tratadas, criamos o grupo brasileiro chamado Kelly em 2019. Viajamos uma vez por mês, já estivemos em 15 estados. Não temos fins lucrativos, cada um de nós honra os seus custos. Já tivemos a oportunidade de operar 81 crianças. Nascem 80 crianças por ano com estrofia de bexiga.
Em 4 anos, nós resolvemos um ano de Brasil. É motivo de muita alegria para nós ver crianças com a sua anatomia e suas funções restabelecidas e aptas para a socialização. Formado inicialmente por outros 800 brasileiros de cirurgia pediátrica do Brasil, o Hospital Estadual da Criança, no Rio, Hospital Darcy Vargas, em São Paulo, Pequeno Príncipe, em Curitiba, Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Hospital Alberto Sabin, em Fortaleza, Hospital da Criança José de Alencar, em Brasília, e Hospital Universitário Professor Edgar Santos, em Salvador, na Bahia. Meus queridos colegas, Jovelino Quintino, Fernanda Leão, Antônio Aziz, Andréia Batista, Karen Schulz, Eduardo Costa, Gilmar Stuzer, Átila Reis, Hélio Buzon e Juan Carlos, aqui presentes, e os mais 200 outros colegas com os quais dividimos essa missão e essa alegria, resta apenas dizer que, quando somamos as nossas experiências, seremos sempre mais fortes. Estivemos na Colômbia por 2 vezes, onde já criamos um centro internacional. E sobre as minhas origens e a minha família. Senhor presidente, viemos do sertão do Ceará, Vale do Cariri, terra do Padre Cícero, o santo nordestino. A minha mãe era uma professora de escola primária que alfabetizou seus filhos em casa. Meu pai é um pecuarista que conhecia como ninguém as nuances da criação de gado. Eu queria seguir os caminhos do meu pai. Sou montador de cavalo e corredor de vaquejada desde a tenra idade. A minha mãe repetia exaustivamente para mim e para todos que eu seria um doutor, um médico. Ela falava que todos deveriam sempre falar e repetir boas palavras e incentivos para os filhos. Os filhos absorvem o que é repetido. Na nossa casa era proibido falar palavrões, nomes feios, como minha mãe chamava. A minha mãe venceu, e aos 15 anos colocou-me num ônibus noturno saindo de Missão Velha, a 553 quilômetros de Fortaleza, às 23 horas, cheguei em Fortaleza às 5 da manhã, 5 da madrugada. Fui com endereço para morar uma república e já matriculado no Colégio Carlos de Carvalho. Em Missão Velha, naquela época, não existia telefone, tudo se resolvia através de cartas. Acredito que tive a grande sorte de ser filho de José e Anilete. Eles me ensinaram a traçar o meu caminho. Consigo, sim, imaginar o tamanho da alegria e da felicidade deles se aqui estivessem. Meu pai, como um bom nordestino, com certeza me falaria: eu disse que você era um cabra macho, você lembra? Ressalto que esse macho não traz nenhuma referência à conotação de machismo. A minha mãe falaria também com toda certeza: meu filho, você é um médico com M maiúsculo. Minhas queridas irmãs, Luzi, Jora e Kátia, vivo longe há tanto tempo, mas com vocês continuam muito próximos os meus laços de sentimento e de afetividade. Vocês casaram, tiveram filhos e fizeram famílias maravilhosas. Que bom. Meus queridos primos, que estão aqui, 2 na mesa, João Macedo, nós 3 somos médicos. Nós 3, eu e João mais velhos, nos divertimos nos bagaços de cana do engenho, que eram que os nós avós possuíam. Muito obrigado por estarem comigo neste momento tão especial. E sobre Cristiana, minha amada esposa e meus queridíssimos filhos, o que eu poderia dizer para vocês e sobre vocês? Na realidade, o que eu sinto por vocês é tão profundo que acredito que não tenha palavras para me expressar. Estou tentando criar um neologismo. O sentimento é imensurável. Apenas gostaria de dizer que, se eu tivesse a oportunidade de nascer de novo, gostaria de nascer com vocês. Aí nós teríamos muito mais tempo para ficarmos juntos. Cristiano Franco Neto, Cláudia Franco Neto, Dona Germene Pessoa e toda a família Pessoa.
Estou com vocês há 24 anos, e vocês foram meus pais e meus amigos aqui. Eu estou aqui muito por causa de vocês me acolheram. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro sozinho. Gostaria, senhor presidente, de perpetuar esse momento da minha alegria e emoção, mas como me aconselhou o meu respeitoso confrade Celso Portela, ao fazer o seu discurso, fique em pé para ser visto. Fale alto para que as pessoas escutem, e não falem demais para não cansar o espectador. Retornando ao meu lado nordestino, peço licença poética nessa casa que é de cultura e também de muitos escritores. Acadêmico Paulo Enemeyer, que também é acadêmico da Academia Brasileira de Letras, José de Jesus Camargo, Gilberto Schwartzman, Omar da Rosa Santos, Cláudio Tadeu, Natalino Salgado e muitos outros. Peço licença para finalizar com a manifestação da cultura popular brasileira que teve origem no Nordeste, a literatura de cordel. Com a forma mais simples da métrica, apresentando 2 estrofes de 6 versos, com 6 sílabas poéticas e os motes, a família e os amigos, e a Academia Nacional de Medicina, vou falar do meu cordel. Num momento de conquistas, eu só tenho a agradecer aos que torcem e me incentivam para eu me desenvolver, minha família e amigos que me estimulam a crescer. Com amor pelo que eu faço, com a inspiração divina, hoje ocupo esse lugar que me aquece e fascina, a Academia Nacional, o Templo da Medicina. Muito obrigado. Estimadas acadêmicas, estimados acadêmicos, cabe ao presidente falar algumas palavras finais. Autoridades presentes, senhoras e senhores convidados, Cristiana, Cristiano, Arthur, demais familiares do acadêmico Francisco Nicanor Araruna Macedo. Querido Nicanor, que cearense incrível! Que pessoa extraordinária! Ouvimos hoje aqui 2 cultores da cirurgia. De um lado, Celso Portela, presidente da secção de medicina dessa casa, um príncipe da cirurgia, o cirurgião dos médicos, o cirurgião dos acadêmicos e dos seus familiares, como já disse algumas vezes. Sempre o escolhem quando precisam de intervenções cirúrgicas, Celso. Certamente essa é a maior honra e a maior demonstração de competência que um cirurgião pode ter, ser escolhido por seus pais. Senhoras e senhores, manter a tradição é cumprir os preceitos dessa casa. E isso Nicanor fez bem. Segundo o regimento, o orador designado para saudar o novel acadêmico fará em nome da academia, por indicação do presidente, de comum acordo com o recipiendário. E Nicanor me perguntou, quem só acha que deve me saudar? Eu respondi, claro, que Celso Portela. E ele já antevia a minha resposta. Por isso me pergunto, quem melhor que Celso Portela para saudar um amigo, um cirurgião? Celso Portela completou 33 anos de membro titular dessa casa e aqui adquiriu profundo respeito e conquistou a todos pela sua fidalguia, serenidade e postura acadêmica. Querido Celso, tenho nessa gestão a grande honra e privilégio de tê-lo como presidente da secção de cirurgia. Portanto, agradeço a Celso a bela saudação que fez a Nicanor, o novel acadêmico,
e o recebeu hoje nessa academia em nosso nome, em nome de todos, em nome da longeva Academia Nacional de Medicina, como tem sido tradição há 194 anos. Celso Portela fez um discurso claro, erudito e metrificado. Fez a saudação enaltecendo as qualidades do Nobel acadêmico, de bom tamanho, cirúrgico, como é o seu feitio. Assim, Celso é cultor das melhores tradições dessa casa, participante na nossa gestão, grande colaborador, bom conselheiro. Muito obrigado, Celso. A comissão de introdução do Nobel acadêmico ao recinto, também de acordo com o regimento, é de escolha do candidato, mas de comum acordo com o presidente. E também Nicanor seguiu a tradição. Assim, agradeço a querida acadêmica Mônica Gadelha, competente representante feminina. E agradeço também a esses cultores da cirurgia, acadêmico Pedro Novo, querido presidente e também conselheiro, Carlos Geste, orador dessa casa, bom amigo, colaborador, bom conselheiro, Fernando Pires Vaz e Rossano Fiorelli, que introduziram o nosso acadêmico ao recinto com essa linda sessão de posse. Querido Nicanor, Vossa Excelência penetra hoje nessa casa, ocupando a cadeira 77, sucedendo meu querido e inesquecível amigo Hidalberto Carneiro de Oliveira, que partiu nos deixando grande dor durante a pandemia da Covid. Nicanor entra na academia com grande mérito, amadurecido, calejado, após alguns anos de namoro e uma campanha de mais de 15 meses. Uma bela campanha, Nicanor. Uma campanha serena, consistente, que coroou uma carreira ilibada. Não se alterou em nenhum momento, não falou mal de ninguém. Foi um fidalgo, o que é próprio dos homens de bem. Há cerca de 26 anos, nos Estados Unidos, em um aeroporto, meu querido amigo acadêmico Fernando Vaz, um dos meus padrinhos nessa casa, falando sobre a academia, que eu ia começar a campanha, ele me disse, um sujeito entra na academia por 3 motivos, e um deles é ser o médico do momento em uma determinada especialidade. E isso ocorre com o Nicanor, Fernando, que é o cirurgião pediátrico do momento, a nível nacional, aclamado e procurado por todos. É o nosso doutor Chapeau Prévost do século XXI. Explica aos presentes por que esse epíteto. Em 1905, tomou posse nessa casa um cirurgião experiente, bem conhecido de Nicanor, certamente. Recentemente, lhe enviei a biografia dele. Chapeau Prévost ganhou notoriedade mundial ao realizar pela primeira vez, em 1905, na história da medicina, na Casa de Saúde de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma cirurgia que foi um marco na evolução da cirurgia mundial. A separação de meninas tóraco-chifópatas, Maria e Rosalina, que tinham 7 anos. Durante mais de um ano, Prévost observou as irmãs. Aplicava medicações em uma das irmãs para ver o que acontecia com a outra. Foi dessa forma que Prévost descobriu que elas eram unidas pelo fígado. Não existiam métodos de imagem naquela época, 1905, e foram necessários vários meses para descobrir se elas possuíam um fígado único ou não. Prévost esculpiu em gesso de tamanho natural o modelo das irmãs tóraco-chifópatas. Após realizar os mais minuciosos estudos que tinha à disposição na época, Prévost criou processos para as várias fases da cirurgia. Após a cirurgia, Maria faleceu aos 5 dias de uma infecção que não existia meio de combater na época.
mas a sobrevivente, a Rosalina, foi suficiente para testar o êxito dessa cirurgia original. Rosalina, essa gêmea siamesa que sobreviveu, passou a morar com o Prévost e sua senhora. Era afilhada dele e foi tratada como filho pelo casal. A Rosalina se casou, teve 6 filhos e viveu por mais de 80 anos. Assim, a Nicanor Aruna, nosso chapeau Prévost do século XXI, realizou com êxito a cirurgia de separação de gêmeas tóraco-onfalópatas no Hospital Estadual da Criança, no Rio de Janeiro. O procedimento cirúrgico durou 11 horas, envolveu 9 cirurgiões pediátricos, 1 cirurgião geral, 6 anestesistas e 5 pediatras. O estudo para a realização da cirurgia demorou muitos meses. Nicanor produziu moldes das tomografias, realizou simulação cirúrgica em manequins, até que no grande dia estava preparado para o sucesso. Assim, querido Nicanor, é uma grande honra e alegria que lhe dei posse no dia de hoje. Essa foi uma semana de festa nessa casa, pois, além da posse de Nicanor, no dia de ontem, uma eleição com enorme quórum de 85 votantes, elegemos de modo inequívoco a professora Fernanda Tovar Moll e o professor Alberto Schneider, que hoje estão presentes nesse anfiteatro, certamente com espírito aliviado e como aprendizes para suas posses em breve. Nicanor é cearense de Boa Seca, de Missão Velha, no sertão do Cariri, cujo estimado prefeito Rosenberg está aqui presente. Fez o curso ginasial em Fortaleza, como já explicou, e a Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Pernambuco, por insistência, e eu diria mesmo, por imposição de sua mãe, Anilete. E logo depois veio para o Rio de Janeiro, como já foi dito, para alargar esses horizontes. Fez residência médica, pós-graduação, e com sólida formação, fez também fellowship no Sick Children's Hospital, em Toronto, com o nosso grande cirurgião pediátrico, querido amigo Pipe Sá. Como não podia deixar de ser, Nicanor apresentou a essa casa uma memória sobre cirurgia pediátrica e um tema original intitulado Tratamento da Atresia de Esôfago por Cirurgia Minimamente Invasiva. Hoje, Nicanor, você é o cirurgião pediátrico dos casos complexos, daqueles desafiadores, capaz de curar anomalias em função das quais muitas crianças estavam inutilizadas para a vida próxima. Nicanor viaja os 4 cantos do nosso país continental, operando graciosamente casos difíceis, ensinando a colegas de outras regiões e devolvendo a vida às crianças e às suas famílias que viviam sem nenhuma esperança. Assim, o que mais admiro em Nicanor é sua dedicação à população carente, ao menos favorecida. Se dedica intensamente ao Hospital Estadual da Criança, ao Hospital Gafregueira, e por isso, querido Nicanor, cada vez lhe admiro mais. Outra qualidade admirável de Nicanor, vemos a constatação aqui, é a sua alegria e missão de formar discípulos, de ensinar, seja nos hospitais citados, seja nos 4 cantos desse país, onde Nicanor vai operar e ensinar. E isso hoje, Nicanor, claramente evidenciado pela quantidade de jovens médicos e outros profissionais de saúde, jovens, que lotam esse salão acadêmico, participando da sua sessão solene de Estimado Nicanor, estimados convidados, das coisas mais bonitas da Academia de Medicina é que não existem ressentimentos. Não existem mágoas. Quando as campanhas acabam, não existem grupos. Tenham ou não votado em algum candidato, passadas as eleições, todos são confrades e confreiras, se tornam amigos fraternos. Salvo raríssimas exceções que possam ter acontecido, não tenho conhecimento de desavenças e inimizades em nossa casa.
Aqui nesse sodalício, todos nós nos tornamos melhores. Todos nós nos tornamos afetuosos, porque o afeto nessa casa é como a competência, é contagiante. Nessa casa não se admitem interferências externas, não se admite disseminações de discórdia. Nossa casa é o altar da fraternidade, da medicina e da ciência, onde coisas menores nunca prosperam. Meu querido acadêmico Nicanor, Vossa Excelência hoje, como disse algumas vezes, passa a pertencer à instituição médico-científica mais antiga e de maior prestígio no país, com 194 anos de existência e, mais importante, com atuação ininterrupta, todas as quintas-feiras. Nicanor, Vossa Excelência passa a pertencer a uma instituição que não tem retorno, não há aposentadoria. Você irá conviver com seus pares, vai desfrutar de suas amizades e inteligências e aceitando e perdoando seus defeitos até o fim da vida. A Academia Nacional de Medicina não admite separação ou divórcio, só viuvez. Ao final dessa breve saudação, como eu sempre faço, hoje, se não me engano, é a 14ª ou 15ª vez que dou posse a um acadêmico, eu sempre repito, e peço licença aos senhores, ao Nicanor, para ler novamente uma pequena parte da oração a nossos pais, do nosso inesquecível presidente acadêmico Cumplido Santana, que dá nome a esse prédio, que muito amou e fez por essa academia. Querido Nicanor, oração aos nossos pares resume tudo aquilo que o acadêmico deve ser e deve fazer por essa casa. Abre aspas. Quem não trabalha pela academia quando nela ingressa, é como se deixado houvesse no vestíbulo a própria honra. Quem não se esforça pela academia quando nela é recebido, juntando-lhe um tijolo, trai a sua esperança. Será um Judas que iludiu a sua confiança, atraiçou aos que fraternalmente o acolheram, roubou a vez a um possível justo, a todos enganando. Na academia só não será grande quem já nasceu para continuar pequeno. Para isso suceder, o imprevisível aconteceu. Não cremos que alguém haja traído o juramento que prestou. Após as muitas lutas que travou para conseguir atravessar o peristilo do sodalício. Se despreparado venceu, foi mercê de doloroso equívoco, o que não é próprio dela essa casa desejada. O peristilo é grandioso, mas é da natureza humana tentar alcançar o que pode parecer inatingível. Meu querido e amigo Nicanor, acadêmico Francisco Nicanor, como presidente e amante dedicado dessa academia, eu e nossos confrades, que lhe recebemos com tanto júbilo e carinho, para uma convivência até o fim das nossas vidas, temos muita esperança de que, dentro de sua capacidade de trabalho e vibração, Vossa Excelência seja um acadêmico comprometido com essa casa e que encontrará tempo para se dedicar a ela, que hoje o acompanha. Seja bem-vindo. Agradeço aos presentes, peço que permaneçam em seus lugares e convido a comissão de honra que introduziu o acadêmico ao recinto, que o leve agora ao nosso salão nobre para receber os afagos e o carinho daqueles que lhe querem bem. Peço a todos que permaneçam sentados e que dirijam a Nicanor imediatamente ao local dos cumprimentos.
Vamos caminhando, Nicanor, senão ninguém sai. Agradeço a todos os presentes, peço ainda que permaneçam sentados. Essa sessão solene, espetacular, linda, super concorrida, está encerrada e peço ainda que continue sentado até o presidente entrar no salão.